Fala moçada, aqui é o Tássio e nesse vídeo você vai conhecer 4 técnicas de estilização CSS baseado em contexto. Quer dizer, quando você já tem um componente pronto, mas ele precisa parecer ou se comportar diferente, dependendo de onde ele se encontra na hierarquia HTML. Durante o vídeo, vamos mostrar como aplicar cada uma dessas técnicas e no final você vai ver qual é a melhor. Presta total atenção nisso aqui, porque você não vai encontrar mais ninguém para te explicar isso, hein? A maioria das técnicas vai fazer mais sentido em uma hierarquia mais robusta. Então, vamos usar SES através do BFB para mostrar quais são essas 4 técnicas. Se você ainda não conhece o BFB, ele é um boilerplate que usamos aqui no DPW para os nossos projetinhos. Mais informações sobre ele no card que está aparecendo agora e no link aqui na descrição. Talvez você ainda nem tenha se dado conta do problema que a gente vai ensinar a resolver aqui. Então vamos a uma explicação preliminar. Antes de qualquer coisa, vamos criar aqui um componente. Aqui no BFB, ele usa uma estrutura SMAX, não precisa se preocupar com isso agora. Mas dentro da pastinha Component, a gente vai criar o nosso componente. Ele tem um style.scss, que faz todos os imports dessas pastas. Então vamos importar esse cara aqui e a gente já pode começar a estilizar. Vamos então colocar aqui um namespace de componente, ccard, e agora a gente começa a estilizar. Vamos colocar aqui um display flex, ele vai ser totalmente centralizado aqui. Vamos colocar uma corzinha de fundo qualquer. Um border radius também, aqui temos algumas variáveis no BFB e a gente tem uma para isso. Com essa cor de fundo talvez fique legal um branco para a cor do texto. E um padding aí, vamos colocar 1,5 rem. Agora uma parte muito importante. A grande questão é a seguinte: quando você cria componentes, não é conveniente que se use algumas propriedades CSS para que ele não interfira em outros componentes quando estiver sendo usado. Vou até mostrar uma parte de uma aula que temos aqui no curso que mostra algumas dessas propriedades. Então, temos essas daí como exemplo, né? Mas claro, tem outras também. Procure entender o sentido da coisa, não precisa decorar cada propriedade. Então, tudo bem, faz sentido. Realmente, se eu usar um margin no meu componente, por exemplo, dependendo do lugar em que ele seja colocado, ele pode dar uma sacaneada na estrutura e no flow do documento. Mas de alguma forma, é preciso usar essa propriedade. O elemento precisa ter uma margem. Como proceder? É aí que entram as 4 técnicas de estilização por contexto. Quer dizer, existem pelo menos 4 maneiras diferentes de resolver esse problema. Aqui no nosso componente, vamos estabelecer um height para ele, não tem problema, a questão é o width. E vamos dar uma organizada em ordem alfabética aqui, né? Exercitar o toque como sempre. E no caso, a gente já pode vir aqui no nosso index.html e não se preocupa aqui que está mostrando um errinho de Google Fonts, né? Mas enfim, é só a extensão que eu uso aqui para erros. Mas vamos colocar aqui agora um exemplo de um ccard. Vamos colocar um conteúdo qualquer aqui, tá? E ver o que vai acontecer. Aqui no BFB, só de você salvar, ele já automaticamente mostra o resultado ali. E temos o nosso componente aí, exatamente como a gente fez. Podemos colocar até mais alguns aqui para dar a entender que estamos usando vários do mesmo componente na página. E com base nesse problema que foi apresentado agora, vamos criar um contexto para essa estilização. No caso, vamos usar um layout aqui dentro de SMAX, com o namespace L. Então, vamos, por exemplo, cards list. Vamos colocar aqui uma coisinha de fundo, um display flex, de repente um gap aí entre os elementos e um margin bottom de 2 rem. Perceba que o problema do margin é em componentes. Aqui não é um componente, é um layout, tá legal? Aqui no nosso HTML, vamos então colocar esse layout. Vamos envolver 2 aqui, 2 elementos, 2 ccard aqui, só para você ver, e vamos deixar um de fora, que vai ficar mais claro aqui o que a gente quer mostrar. Então aqui no nosso style geral, a gente também vai importar esse layout, e aí a gente vai poder mexer com tranquilidade aqui, e tudo vai dar certo. Então tá aí o visual, eles estão dentro do lCardsList, e um está do lado de fora, exatamente como é o componente original, entre aspas, né, digamos assim. Eu não sei se tem nomes oficiais para essas técnicas, para essas 4 técnicas, mas vamos inventar aqui alguns nomes só para ficar mais fácil da gente identificar, né? A primeira delas, vamos chamar de wrapper. O que isso quer dizer? No nosso layout, que é o wrapper daqueles componentes, a gente vai fazer uma estilização da seguinte maneira.
Ou aqui um exemplo, podia ser qualquer propriedade, mas vamos trabalhar com a largura desses elementos. Caso você ainda não esteja habituado com o SES, é possível fazer um alinhamento de componentes. Perceba que a gente está usando um elemento dentro do outro e a coisa ainda funciona. Isso está chegando no CSS nativo, mas por enquanto ainda não. Isso significa que a estilização vai acontecer no CCard quando ele estiver dentro de LCardsList. E aí a gente especifica aqui o nosso max width, ou para ficar mais claro, se quiser só width mesmo, não tem problema. Mas o fato é que funcionou, a gente conseguiu limitar, fizemos aí uma estilização baseada em contexto dessa maneira. Claro que aqui a gente também poderia pôr o margin, vamos supor que não fosse aqui, mas fosse no próprio componente. Aí vale porque é a estilização do contexto, não está no componente puro, na base, né, daquele componente, mas sim numa estilização por contexto, não teria problema. Mas é só para exemplificar, vamos voltar aqui. A segunda maneira, podemos chamar de wrapper localizado. É praticamente a mesma coisa, ou melhor, é a mesma coisa, só que a localização desse estilo vai ser diferente. Em vez de a gente estilizar no layout, a gente vai estilizar no próprio componente. Então aqui vai ficar LCardsList e o CCard. Se você não estiver acostumado com o SES, esse E comercial aqui é só para repetir o elemento imediatamente ascendente dentro dessa hierarquia. Então, na prática, é a mesma coisa que substituir ele por CCard. Então, vai ficar dessa maneira aqui. O grande tchan dessa segunda técnica é que toda a estilização desse elemento está no próprio componente CCard, inclusive as suas estilizações por contexto. Você não precisa de ficar indo em vários arquivos para ver se alguém ali está modificando como ele se parece. Fica tudo concentrado nele mesmo, o que é algo bem recomendado por sinal. A terceira técnica vamos chamar de componente derivado. A gente vai criar um novo componente que vai ser exatamente como o que a gente fez originalmente aqui, mas ele vai ter as suas exceções, as suas regras a mais, né? As suas modificações do que a gente quer fazer de estilo diferenciado. O SES tem um recurso extraordinário que é o @extend, que ele simplesmente, entre aspas, né, copia tudo que está ali. Tudo que a gente fez em qualquer elemento, a gente consegue com o extend repetir aqui porque a gente está usando. Então se a gente fizer simplesmente @extend CCard, ele vai como se fosse copiar aquelas propriedades e colocar aqui. Não é bem uma cópia, mas para você entender melhor, finge que é. Então, sem ele, pode ver que ficou todo zoado, sem estilo algum, né? Porque esse CCard Confined não tem nenhum estilo, mas com Extend ele pega todo o estilo que tem ali. E a partir do momento que a gente já pegou todo o estilo que tem ali, a gente pode simplesmente colocar as coisas a mais que a gente quer sobrescrever aqui. Ou acrescentar, no caso, o nosso width de 33%. E aí ficou exatamente como a gente fez em todas as outras técnicas. Claro que aqui no HTML, se a gente colocar em outro lugar esse confined, ele também vai funcionar. Aqui ele não está estritamente ligado ao contexto, né? Mas dessa forma é possível também. Vamos retirar esse elemento aqui então e voltar com o nosso CCard normal, tá? Então ficou exatamente como na primeira vez que a gente mostrou ali. E o quarto e último método é o bom e velho estilo inline. Isso mesmo, a gente vai e coloca o estilo inline nos elementos em que a gente quer. Você pode até estar objetivando aí, nossa, usar estilos inline, né? Nossa, não é recomendado, né? O que está acontecendo? Mas, dependendo do que você está fazendo, dependendo das tecnologias que estão sendo usadas, pode fazer muito sentido sim. Inclusive, dá uma olhada aí no card que está aparecendo agora, no bate-papo que a gente fez com o Pedro Duarte, mostrando muito sobre Design Systems. Você vai ver que em determinadas situações, usando determinadas tecnologias, pode-se sim usar CSS Inline e é até recomendado. As 4 técnicas mostradas, portanto, wrapper, wrapper localizado, componente derivado e inline, são algumas maneiras de você conseguir estilização por contexto com o CSS. Agora aproveita e dá uma olhada nesse bate-papo com o Pedro Duarte sobre Design Systems e tudo isso daqui vai fazer muito mais sentido para você. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!